Quarta-feira, 22 de maio, eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você sabe o que você vai estar fazendo amanhã, nesse mesmo horário? Já parou para pensar isso? A palavra de Deus vai nos dizer muito sobre isso. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Carta de São Tiago, capítulo 4, vai dizer assim: agora dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ficaremos ali 1 ano, comerciaremos e tiraremos o nosso lucro. Entretanto, não sabeis o que acontecerá amanhã, pois o que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um instante e depois se desvanece. Em vez de dizerdes, se Deus quiser, viveremos e faremos essa e aquela coisa. Palavra do Senhor, graças a Deus. É muito interessante a palavra de Deus porque ela vai nos dar um cutucão, pelo menos para mim, porque tantas vezes que eu amanheço, e pode ser que isso aconteça com você também, e já amanhece na correria, já amanhece nas programações, né? Eu fazendo as programações. Não, porque hoje eu vou fazer ali, depois amanhã eu faço aquele outro pedaço, aí eu vou não sei aonde, faço não sei o quê. Eu, senhora de si, fazendo a programação do dia e me esquecendo daquilo que é o principal, de se colocar na presença de Deus, de ouvir o próprio Deus, de saber quais são os planos de Deus para mim, para o meu dia, saber o que é o melhor para o meu dia, porque se são os planos de Deus, é o melhor para mim. Mas para isso eu preciso parar. E isso tem que ser logo pela manhã. Parar, tá na presença, tá na intimidade, tá na escuta, para ver o que ele diz sobre aquele dia. E aí eu vou te dizer uma coisa, eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu perguntei sobre amanhã, mas de repente hoje pode acontecer de você já estar vivendo uma situação que não é legal, né? Pode acontecer de estar uma situação financeira difícil, um desemprego, uma enfermidade que não te deixa, uma depressão, uma angústia, uma solidão, um conflito entre marido e mulher, falta de paz entre os filhos, os pais, não sei. Mas o que eu quero dizer? Inspirada na palavra de hoje, que toda situação, por melhor que ela seja, ou por pior que ela seja, ela muda. Amanhã ela pode não ser mais a mesma. E hoje a igreja celebra Santa Rita de Cássia. Quando a gente vai ver a história dessa mulher, é perfeita. Ela casa com a leitura de hoje. Porque Santa Rita, eu não sei se você conhece, vou dizer aqui, Santa Rita teve um marido assassinado por contendas políticas. E pouco tempo depois, os filhos começaram a revoltados, querer vingança. E eles são acometidos por uma doença e morrem. E quando eles morrem, ela louva a Deus porque eles morreram pela doença e não tiveram tempo para pecar, vingando a morte do pai. Olha isso. E aí ela se coloca num desejo de ir para o convento, colocar a vida dela inteira à disposição de Deus, e ela não é aceita no convento, porque o convento tem medo que, pelo assassinato do marido, por toda aquela história, o convento possa correr perigo, e ela não é aceita. Mas ela não desanima, ela continua na presença de Deus, ela continua orando, jejuando e pedindo a Deus
que ela possa realizar isso, de ir para um convento, de ser uma madre. Muito tempo depois, ela é aceita. Mas o que mais me chamou a atenção, e é lindo demais, é que a Madre Superiora, para testar Santa Rita, pede a ela que todos os dias, hoje, amanhã, depois, todos os dias, ela regue um toco seco, para testar a obediência, para testar a humildade dela. Todos os dias ela se levantava e ia aguar aquele toco seco. E você já deve estar até sabendo o final da história, né? Santa Rita, as rosas, e é exatamente isso. O toco floresce, brotam flores daquele toco seco. Então, o que era, não é mais. Pela persistência, pela insistência, pela fé, pela oração, pela humildade. Então, irmãos, que a gente não seja nessa quarta-feira insensato, mas que a gente seja pessoas que colocam a nossa vida, a nossa história, a nossa confiança nas mãos de Jesus, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não o nosso amanhã só, amanhã quinta-feira, não o nosso amanhã, a nossa história, nas mãos daquele que diz que é a vida, que é o próprio Deus, que é o dono do nosso amanhã, do nosso mês que vem, do nosso daqui 3 anos, mas principalmente que é o dono da eternidade, daquilo que a gente almeja. E isso é o que tem que sustentar a nossa vida. Esse olhar no amanhã, esse olhar na vida plena, tem que fazer comigo e com você. Esse olhar esperançoso lá na frente tem que fazer acontecer comigo e com você no hoje a rega do toco seco. Se houver toco, insista, oração, jejum, intimidade com Deus. E Deus é fiel para fazer com que amanhã, se a gente estiver nas mãos, no cuidado dele, amanhã vão brotar rosas. Não desanime, tenha fé, tenha esperança, continue regando e Deus fará o resto. Um grande abraço, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Deus nos abençoe.